Parte 1. A estrada dos que não voltam. O céu já não tinha cor naquele mundo. Era como se alguém houvesse apagado o azul, o dourado, o vermelho das manhãs e deixado apenas um cinza doente, espesso, pegajoso, quase vivo. Adem caminhava sob aquele firmamento morto, como quem atravessa o interior de uma fera faminta. Cada passo parecia ecoar num deserto que antes fora campo, vila. Lá. Agora, nada mais era lá. Nada mais era campo. Só ruína, fumaça e o silêncio pesado demais para ser silêncio. Era como se o próprio ar retivesse gritos antigos. Ele não sabia ao certo quando a guerra começou. Ninguém sabia. Alguns diziam que começou com uma fronteira, outros com um governante, outros ainda juravam que a guerra sempre existiu, que ela apenas mudava de nome, de bandeira, de rosto. E agora ali estava ele, caminhando por entre ossadas de casas e restos de vidas que nunca mais seriam recolhidas. O chão era um mosaico de cinza e sangue seco. Havia botas abandonadas, brinquedos despedaçados, lenços amarrados a postes que não tinham mais eletricidade. Os corvos pareciam ter aprendido a falar. Tamanha era a naturalidade com que conviviam com cadáveres expostos ao vento. Adão puxou o capuz, protegendo-se da poeira cortante. Sentia o corpo fraco não pela fome, mas por algo mais profundo. Um desgaste espiritual, como se sua alma estivesse sendo consumida lentamente por brasas invisíveis. Ele tinha visto coisas demais, perdido coisas demais e, acima de tudo, ouvido coisas demais. Sussurros, prantos, ordens, explosões. Mas também o tipo de som que ninguém deveria ouvir. O grito sufocado de uma criança agarrando o fuzil pela primeira vez. A imagem surgiu em sua mente como uma facada. O menino, pequeno demais para o peso que carregava. Olhos grandes, secos demais para chorar. Ele segurava o rifle como quem segura um destino que não escolheu. Não tinha nome, ou se tinha, nunca contou. Para Adão ele era apenas o rosto de uma geração deformada pela loucura dos adultos. Crianças ensinadas a atirar antes de aprender a escrever. Adão tentou ensiná-lo a fugir. Tentou convencer o pequeno de que existia outro caminho. Mas o menino havia sido moldado pela urgência brutal dos que mandavam. Se eu não fizer, eles fazem comigo, murmurava. E naquele sussurro, Adão percebeu o tamanho do abismo em que o mundo havia caído. A guerra devorava os pequenos primeiro. Eram sempre eles. À distância, Adão viu uma coluna de fumaça negra subindo. Isso significava apenas duas coisas. Ou havia sobreviventes precisando de ajuda, ou os saqueadores estavam trabalhando. Ele acelerou o passo, mas com cautela. Já havia se aproximado demais de grupos que pareciam humanos, mas não eram. A guerra tinha uma maneira cruel de arrancar a humanidade das pessoas. Primeiro devagar, depois de uma vez só. Chegou a uma clareira onde antes existia uma vila vibrante. Agora, restavam apenas escombros retorcidos. Mesmo assim havia movimento entre os destroços. Adão ouviu gemidos fracos. Ajoelhou-se ao lado de uma mulher ensanguentada, meio soterrada sob uma viga queimada. Ei, ele murmurou, tentando alcançar sua mão. Vou tirar você daqui. Os olhos dela estavam arregalados, mas não por medo. Por um tipo de esgotamento absoluto, como se a alma tivesse sido rasgada em tiras. Eles, ela conseguiu dizer, cuspindo sangue, vieram com bandeiras que eu nunca vi. Disseram que era pelo bem da nação, pelo bem do futuro. Adão não perguntou quem eram eles. Sabia que no fim não importava. Todos diziam a mesma coisa. Eram missionários de suas próprias guerras, delirantes, marchando como salvadores enquanto carregavam nos ombros a destruição que diziam combater. Conseguiu erguer a viga com esforço. Mas quando puxou o corpo debaixo dela, percebeu que algo estava errado. A mulher não respirava mais. Os olhos estavam fixos no céu sem cor. Adão fechou suas pálpebras com os dedos trêmulos. Mais uma vida que ele alcançou tarde demais. Ele passou horas recolhendo restos de mantimentos, procurando sobreviventes, tentando entender se havia alguém que pudesse ser levado para um lugar seguro, se é que ainda existia tal coisa. No fim, encontrou 3 corpos, todos jovens, cada um vestindo fardas diferentes. Nenhum deles sobrevivera. Nenhum deles tinha mais de 15 anos. A guerra não tinha lados, só tinha vítimas. Quando o sol começou a se pôr, se é que ainda se podia chamar aquilo de sol, Adão decidiu montar acampamento no que restava da vila. Encontrou um canto relativamente protegido e acendeu uma pequena fogueira. O calor fez seus olhos arderem, não por causa da fumaça, mas por lembrar que havia sido assim ao redor de fogueiras, que ele e seus companheiros viajavam no início da guerra, quando ainda acreditavam que podiam fazer diferença, que podiam salvar alguém. Lembrou-se deles, cada um com um sonho, uma razão, uma esperança. Lembrou-se de como desapareceram, um a um, arrancados por explosões, tiros, doenças, loucura. Adão carregava em si a culpa de não ter conseguido salvá-los. A culpa era um parasita agarrado dentro dele,
roendo sua sanidade. Enquanto olhava o fogo estalar, os sons do mundo pareciam se aproximar. O eco de bombas distantes, o assobio metálico de máquinas sobrevoando a noite, os choros que vinham do escuro e se perdiam na paisagem. O mundo não dormia mais. O mundo apenas esperava. Aden ergueu os olhos para o horizonte. Um horizonte morto, rasgado pela fumaça. Ali, de repente, ele fez algo que não fazia havia muito tempo. Gritou. Gritou para o céu, para os homens, para os mortos, para os vivos, para qualquer coisa que pudesse ouvi-lo. Por quê? Sua voz saiu rasgada. Até quando? Até quando vamos devorar uns aos outros? Até quando essa loucura vai engolir as crianças? Até quando o sangue vai ser o idioma que falamos? Seu grito ricocheteou pelo vazio. Não havia resposta. Nada ecoou de volta. Era como se o próprio mundo estivesse cansado demais para responder. Exausto, Adan caiu de joelhos. O peso de tudo que viu, tudo que perdeu, tudo que falhou, tudo caiu sobre ele de uma vez. E foi nesse instante, nesse exato momento em que o desespero parecia querer quebrá-lo que aconteceu. Não um som, não uma voz vinda do céu, não um anjo, espírito ou entidade, mas uma sensação, um movimento sutil, quase imperceptível vindo de dentro dele, como se sua consciência tivesse sido tocada por algo recém-desperto. Algo antigo, algo que sempre esteve ali, mas que a dor havia mantido adormecido. Foi como se o silêncio tivesse falado, e aquela voz interior estranhamente profunda sussurrou em sua mente uma frase que ele não esperava. A guerra é maior do que você, mas o fim dela começa em alguém. Aden abriu os olhos ofegante, olhando ao redor. O mundo estava exatamente como antes. Nada havia mudado, mas ele havia mudado. Fechou a mão com força. E ali, no meio das ruínas, no mundo quebrado, no silêncio que respondia com sabedoria antiga, ele fez a única promessa que ainda podia fazer. Se o mundo estava marchando para a destruição, ele marcharia para o contrário. Fim da parte 1. Muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.